Amados irmãos, estamos encerrando o livro de 1 Tessalonicenses, onde há um cenário perturbador. A igreja passava por grandes desafios, perseguições, apesar de uma cidade cosmopolita, idêntica a São Paulo, de inúmeras culturas, mas que adorava a muitos deuses, como o Deus da promiscuidade, o Deus da própria homossexualidade, o Deus do vinho, o Deus da festa. Veja que há um contato entre a igreja em Tessalônica e a grande São Paulo. Por isso, amados irmãos, hoje eu peço que você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 a 28. Vamos fazer a leitura, e aí vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares, e a igreja lerá os versos pares. São os versos finais dessa carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 ao 28, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês. Irmãos, orai por nós. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Amém. Veja que o próprio Paulo, ao encerrar a carta, diz que essa carta seja lida para todos os irmãos. E é o que estamos fazendo aqui. Bem, para quem não sabe, mas no último final de semana, eu e minha família vivemos um pequeno pesadelo aqui na Avenida dos Estados, aqui em São Paulo, passando pelo Ipiranga. E todas as vezes que a gente vem à igreja, a gente vem louvando a Deus, e é um momento de muita descontração, e aproveitamos esses 45 minutos para conversar dentro do carro. E nesses momentos a gente está passando pelo Ipiranga, diminui a velocidade, para no sinal, e quando, de um súbito, o vidro estoura e a gente nem sabe o que está acontecendo. O que é isso? Quando uma mão passa do lado direito do carro e segura a mão do meu filho com seu celular, e eu ali seguro a mão do assaltante, e a gente começa a se debater ali dentro do carro, dizendo não, não. Os filhos menores atrás, o Caleb com 10 anos, a Sara com 5, começa a gritar não, 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 não. E, amados irmãos, tentando proteger o próprio filho ali, ele solta o aparelho e pega um outro aparelho e sai correndo. A minha esposa, de um súbito, já sai no carro, abre a porta, já sai correndo atrás. E eu, não, amor, volta, no nome de Jesus. Porque Thalita, não, se eu pudesse, eu dava um mata-leão. E aí, quando ela percebe, vê que o bandido ele é covarde, ele não estava sozinho, tinha um grupo com ele. E ela entra dentro do carro, e todo mundo tremendo. Eu, calma, calma, e paramos num posto de gasolina mais próximo. E ali percebemos o quanto aquilo causou estrago na nossa própria alma. Todo mundo estava tremendo, todos. Quando olhei para o meu filho, todo ferido, na sua mão, na mão direita, eu fiquei imaginando, eu nunca senti tanta raiva de alguém, e se ele tivesse feito mal para mim, eu acho que não ia sentir nada. Mas quando alguém toca no seu filho, você se torna alguém que você não se conhece, o quanto você pode ser agressivo. E ali eu pedindo calma, eu disse, olha, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Porque diante da violência é muito comum alguém dizer assim, mas vocês não prestaram atenção, mas você não botou cadeado, mas você não olhou a rua. Amados irmãos, vivemos num mundo tenebroso. E mesmo aquele que toma todas as precauções, muitas vezes pode ser levado por momentos como esse.
E ali nós nos acalmamos, ligamos para a polícia, que prontamente chegou, disse, podemos ir lá. E aí a minha lutadora de jiu-jitsu, vamos mesmo, vamos atrás. Eu digo, amor, esquece isso, não, vamos. E aí voltamos apenas para constatar o local, para não passar outra vez. Mas voltamos para casa e ela dizia assim no banco de trás, eu estou me segurando para não chorar. Eu ali como homem falava por dentro, eu também estou me segurando para não chorar. Amados irmãos, tinham levado o celular e todo instrumento que tocava música. E o que restou era apenas o CD. Quando a gente tocou, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A mesma canção que tocou aqui. E olha que a gente nem marcou isso. E eu pensei assim, Senhor, eu não vou nem botar uma música para não, toda vez que tocar essa música, ser um gatilho de um momento ruim. Mas eu quero dizer para você, em meio às tribulações, os desafios da vida, continue louvando. Continue chamando pelo Senhor Jesus Cristo. E diante de um caos como esse, eu quero dizer para você que a única maneira que pode livrar você de traumas da alma, da própria violência, da própria perseguição, é lembrar de Provérbios como o capítulo 1, verso 33, que nos diz que aquele que ouve a voz de Deus, ele habita em paz e tranquilidade, e quando sai de casa, ele não teme o mal. Veja como é oportuno esse provérbio. Aquele que ouve a voz de Deus. Por isso que muitas vezes a gente acaba sendo apanhado com tanta notícia ruim, porque a gente não para ouvir a voz de Deus. Então, se você que está nos acompanhando aí na internet, esse tempo ele é precioso, porque esse tempo nos garante paz durante toda a semana. Esse tempo é precioso porque ele nos traz tranquilidade. Esse tempo é precioso porque nos faz ir e voltar tranquilos. E não tememos o mal. Essa é uma realidade tão grande, amados irmãos, que até hoje, saindo para comer em algum lugar, a gente procurou algum lugar que tivesse bastante movimento, e aí escolhemos um restaurante que tivesse 4 policiais na frente, como se isso pudesse dar garantias. Mas vindo para cá, a oração é, Senhor, que a gente possa lembrar que os teus anjos acampam ao nosso redor. Que o nosso carro só não vai 5, mas os teus anjos estão conosco. Que possamos lembrar que o Senhor não nos deixou órfãos. Que possamos lembrar da tua promessa no final dos evangelhos, dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco, amados irmãos, apesar das circunstâncias. Por isso, o tema do nosso sermão é a fidelidade de Deus. E durante essa fidelidade de Deus, somos santificados e preservados para Ele, para a sua vinda. Por isso, ao longo, tanto o reverendo Otoniel como o seminarista Arnaud, e eu aqui reitero, vivemos entre a cruz e a trombeta. Mas o que fazemos durante essa grande expectativa? O que pode nos acontecer e como reagir a isso? Por isso, mais do que oportuno, se ligue em Deus. Eu peço que você abaixe sua cabeça para orar novamente, para que Ele possa nos dar paz e tranquilidade, para que possamos compreender o que Ele quer falar conosco essa noite. Pai, nós sabemos que os problemas são inúmeros, que a ansiedade e as preocupações com os filhos, com o trabalho, com a provisão, muitas vezes querem nos tirar desse momento. Mas no nome de Jesus, repreendemos toda a atividade do diabo, ó Deus, bem como as nossas palavras. Pai, nos deixa inteiros nesse momento. Queremos apenas ouvir a tua voz, e isso nos basta para ter vida, para ter amor e esperança. É o que rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos,
vamos entender o que é que Deus preparou para nós durante esse período de aguardar a vinda do Senhor. E aí, em 3 blocos, dividindo esse sermão, o primeiro vamos falar que Deus, Ele santifica o seu povo para nos dar um propósito. O homem que não vive em santidade, ele não sabe qual é o seu próprio propósito. Mas da mesma forma que vivemos em santidade, Ele nos preserva, não para nós mesmos, mas para agirmos com coragem diante de um mundo tenebroso. E revelamos tudo isso quando Ele nos une em amor. E o povo olha aí fora e reconhecem, por causa do nosso amor um para com o outro, que verdadeiramente Cristo está em nós. Aleluia. Por isso, no verso, amados, já começa dizendo assim: ora, o meu Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a ideia aí do santificar, ela é uma ideia onde o próprio Cristo, Ele é o autor, é Ele que nos santifica. Se olharmos o breve catecismo, parafraseando, amados irmãos, o que é a santificação? É a própria habilidade que o nosso Deus concede a nós para que possamos dizer sim para Deus e não para o mundo. Ou seja, ninguém consegue se santificar se o próprio Espírito Santo e no poder dele não agir em nós, apesar de nós. Por isso devemos declarar a nossa total dependência do Senhor, até mesmo em nossa santificação. Nesse próprio contexto, como é que fazemos isso? Alguns procuram dizer, mas eu sou santa, eu sou pura. Mas o que realmente purifica o homem? Será que é a busca de uma lei? Será que é seguindo alguns passos, 7 passos para a santidade? Ou será que é algum feitiço ou uma simpatia, como é muito comum no período de São João? Se olharmos para o próprio Cristo, em João capítulo 17, verso 17, diz, o próprio Jesus, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há atalhos para isso, amados irmãos. Não há feitiços, não há simpatia. Aquilo que nos santifica está revelado diante de nós. A própria palavra de Deus encarnada em nós, que muitas vezes desprezamos. Procuramos, diante de um trauma, o primeiro terapeuta, o primeiro psicólogo. Não que eu seja contra as terapias e a psicologia, mas aquilo que vai nos livrar e que possamos responder em santidade é a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais penetrante e cortante do qualquer outra espada de 2 gumes, ao ponto de dividir até aquilo que não se divide, corpo, alma e espírito, e ao ponto de discernir, amados irmãos, quais são os intentos do coração e os pensamentos. Por isso, não despreze essa palavra, ela é o caminho de santidade. Eu me lembro que muitas vezes, preocupado, estudando para o seminário, a estrutura filosófica, ou estudando para o concurso, para manter o seminário em meio à matemática e à geometria, o meu pai chegava para mim, mas não se esqueça, é a palavra de Deus que vai te garantir vida, e vida em abundância. Eu lembro, é que já faz tempo, eu estou já 6 meses longe dele, tenho saudade, ele sabe disso. E eu dizia, pai, não vejo a hora de parar um pouco esses estudos para voltar e meditar na palavra de Deus, porque ela me traz vida e vida em abundância. Amados irmãos, dessa perspectiva, o próprio Mateus, capítulo 5, verso 16, Jesus revela novamente, dizendo, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus.
Ou seja, a nossa santificação não é um fim em si mesmo, mas ela promove a própria glória de Deus diante dos homens. E se você quer glorificar a Deus, e você quer começar, pastor, por onde eu começo? Estamos com o Léo aqui, voltando do seminário, do internato, para passar férias. E ele disse, pastor, por onde começo? Será que eu posso começar a ir no campo ou ser enviado para uma igreja na cidade? Não que ele me pergunte isso, mas devemos começar pela santificação, buscando na palavra de Deus, para viver a nossa identidade em Cristo Jesus. Você pode estar se preparando e no ensino médio e dizendo, olha, o que é que eu vou escolher, qual é a próxima vocação. Você pode estar como um empresário, como é que eu vou encarar essa contabilidade, onde eu vou investir. Amados irmãos, antes de tudo, busque na palavra de Deus, porque ela vai trazer e vai julgar o discernimento da sua própria mente e o intento do seu próprio coração. Você entende o que é isso? O quanto isso é precioso, e como família de Deus, somos amados, porque Ele deu para nós a sua voz, a sua própria palavra. E aí, como um vale de ossos secos, na qual nós estávamos, e ali em Ezequiel ele diz assim, profeta, profetiza. E ao profetizar, Deus levanta de ossos guerreiros. Por isso agora, amados irmãos, vivemos uma nova vida, porque Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida, e uma vida em abundância, em plenitude. Louvado seja o Senhor. É bem interessante que diante do caos, procure a salvação. E eu não quero dizer que por causa de um deslize, eu vou deixar a santificação, por causa dos pensamentos, e eles muitas vezes, no momento da dor, ali me martirizou, porque, Senhor, eu sou capaz de pensar isso de alguém? Eu sou capaz de vir esses pensamentos? Senhor, eu sou esse homem terrível que poderia ter feito a via de fatos, por causa de um objeto, ou por causa de arranhões em um filho? Que Deus tenha piedade de nós, e que apesar dos nossos pensamentos mais sombrios, Ele nos traga e nos aqueça com o seu Espírito Santo. Em meio às trevas, seja a nossa luz, e em meio à solidão, Ele nos acolha em seus braços. Aleluia. Isso é tremendo, amados irmãos, e nos chama para a própria evangelização. Por isso, a própria santificação ela não tem um fim em si mesmo, mas ela deve nos impulsionar a viver com coragem e ousadia. Aqui, o segundo tópico do nosso sermão, preservados para enfrentar com coragem. Isso é tão curioso que quando, na primeira perseguição, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, após Pedro sair e, em vez de procurar a família, ele procura a igreja e começa a contar do que aconteceu com ele. A igreja começa a se levantar e orar. E sabe qual é o pedido em meio a essa oração, após a exaltação do Senhor? Senhor, nos dá ousadia e coragem para continuar pregando o teu evangelho. E sabe como o próprio Deus responde? E tremeu o chão. Aleluia. A resposta e a confirmação que Ele derrama sobre nós, a ousadia e a coragem para continuar na luta. E aí, a caminhada cristã não é pela quantidade de vezes que você venceu, achando que foi pela sua própria força, mas foi pelas vezes que você mesmo caído, o Senhor te levantou e te colocou na luta para o louvor da glória do Senhor Jesus. Isso é tão interessante que o próprio verso nos diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Esse conservado é protegido,
completamente a ideia de que nada passa dos seus olhos. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse conservados é dizer, está garantido, está comigo. Como poderia dizer dentro de uma estrutura? É como se você tivesse no seu carro e aí você esperasse um grande guarda-costas e ele entrasse no seu carro e disse, agora eu estou seguro. O Senhor, ao usar essa expressão aqui, Pedro está nos lembrando de que Ele é o nosso pastor, que nos conserva. Essa ideia aqui vai muito parecido com aquilo que vemos em João, capítulo 10, do verso 28 e 29. João, capítulo 10, do verso 28 a 29, que diz assim, essa ideia de conservar, de proteger. Jesus disse, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse texto está dentro de um contexto dizendo que o próprio Cristo é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas. Nesse próprio contexto de João 10, ele declara que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Ele diz que o malandro, aquele salafrário, quando vê que acontece algumas coisas com a ovelha, ele foge. Mas, na verdade, o bom pastor, ele vai e enfrenta e dá a própria vida pelas ovelhas. Nesse mesmo contexto, ele diz, eu sou a porta. E alguém pode dizer, meu Deus, tem hora que ele diz que é o pastor e depois diz que é a porta, o que é que tem a ver com isso? E eu quero trazer para você a ilustração da porta. Muitas vezes, para proteger as ovelhas à noite, se colocavam pedras grandes e fazia como se fosse uma cerca de pedras. E apenas deixavam uma porta. Uma passagem, na verdade. E quem era a verdadeira porta era o pastor, que sentava ali para não deixar entrar nenhum ladrão, nem salteador. A ideia realmente de que ele vigia, que ele controla, que ele está protegendo. Amados irmãos, não só a nossa vida, mas o nosso convívio. Veja que máximo! Ou seja, se não bastasse o Senhor nos protegendo individualmente, se Ele falasse isso, já era o suficiente. Eu dou a vida por uma ovelha. E a ovelha está comigo, e eu seguro ela no meu braço. E isso seria já amoroso. Mas sabe o que Ele faz? Ele coloca as ovelhas como numa família. Eu protejo vocês. Pode brincar entre si. Podem amamentar os seus filhos, porque eu sou o bom pastor. Aleluia! Que bênção, amados irmãos. Essa proteção, ela vai além da nossa casa. É a proteção da própria comunhão de Deus, no partir do pão. E percebemos isso quando passamos por momentos assim. O próprio presbítero Anselmo, ainda se recuperando, liga para a Thalita e aí, como é que você está? Ah, amados irmãos, que carinho. Quando você começa a receber, olha, como é que você está? Mesmo a Gladys, com as suas dores, liga e diz, e aí, Thalita, como é que você está? Cada um, amados irmãos, com a sua fragilidade, separou um tempo para orar por nós, ligar para nós. E quantos aqui da família Maranata já ligou um para o outro? Porque Deus não só nos protege como indivíduos, mas Ele protege a nossa comunhão. E isso é glorioso. Isso é surpreendente, não é mesmo? Porque Ele nos diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É bem interessante que quando era muito garoto, esse Mateus 28, 20, quem já assistiu aqui filmes sobre Jesus? E aí tinha um filme de Jesus muito antigo que quando eu assisti, eu ficava apavorado, porque era um Jesus meio
esquelético, meio morta-fome. Eu falei, meu Deus do céu, meu Jesus é assim. Eu pequeno, achava aquele negócio embaraçoso. Se é esse homem que quer me proteger, é igual quando você fala para a criança, né? Você quer ir para o céu? Eu não, mamãe. Vovó já foi, eu nunca mais vi ela. Não é verdade? E aí eu ficava vendo essas histórias de Jesus, esses desenhos. Mas teve um filme que é Jesus, segundo os evangelhos, que mostrava um Jesus mais suave, um Jesus que se importava, um Jesus de carne e osso, que ao longo dos evangelhos eu comecei a dizer assim, que homem formidável. Nossa, que amigo, que pai, que conselheiro, que protetor, que homem tão empático. Ele não julga, ele ama. E quando nos repreende em amor, que homem é esse? Ah, amados irmãos, eu lembro, eu tinha por volta dos 11 anos, e quando crucificaram ele, foi muito rápido, não foi como o filme de Mel Gibson, mas foi rápido. Então, eu só lembrei, e daqui a pouco o filme, porque era baseado nos evangelhos, e aí, no final do filme, aparece ele rindo, ressuscitado. Nossa! Ele olha para trás, para os discípulos, rindo e dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali eu chorei. Eu disse, esse homem lindo vai embora, mas não vai me abandonar. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. Por isso que Ele nos protege, e isso nos leva ao terceiro ponto do nosso sermão. A santificação nos dá um propósito. Ele nos preserva em ousadia para que a gente possa ir ao mundo. E quando vamos ao mundo, amados irmãos, no verso 25 a 28, somos unidos pela comunhão para brilhar. No verso 25 ele diz, irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esse foi o mesmo sentimento do final do filme. É Paulo aqui se despedindo de uma igreja que está completamente perseguida. E ele lembra a igreja que essa transmissão da palavra de Deus não é fruto de um homem, mas é fruto de uma equipe pastoral. É Paulo, é o próprio Silas e o próprio Timóteo, que lá no início, iniciando a própria carta, diz que é esse colegiado de pastores, no capítulo 1, verso 1, que escreve essa carta, para dizer, amados irmãos, que a caminhada nunca foi solitária, ela é comunitária. E não me chamem de comunista. Vocês percebem isso? Porque o Senhor não quer nem saber de direita nem esquerda, Ele é completamente outro. A nossa resposta não está no Estado, nem no indivíduo, a nossa resposta está em Deus, aleluia. Por isso Ele ora e diz assim, orai por nós, orai por nós. E isso aqui não é uma opção. Se vocês, amados irmãos, querem púlpitos cheios do vigor, da palavra de Deus, a começar na quarta-feira, orando, a começar em casa, Senhor, aviva o nosso púlpito, queima que a Tua palavra, ó Deus, possa ser ministrada, seja quem for. Por isso, protege os nossos pastores, ó Pai, guarda os seus familiares, no nome de Jesus, para que eles tenham um mínimo de equilíbrio emocional, para enfrentar o dia a dia, e em meio à dor, perceber que o Senhor está com ele, ou com eles. E aí, amados irmãos, desfrutarmos de momentos como esse. Louvado seja o Senhor. Orai por nós. E ao mesmo tempo que ele diz, orai por nós, para dizer que essa comunhão, ela é primeiramente espiritual, mas também ela é física. Ou seja, não é uma invenção filosófica, ou apenas, vá em paz, irmãos, eu estou orando por você. Não, ela é vivida, e por isso ele diz assim, saudai a todos com ósculo santo. Não façam distinção, amem a todos intensamente. Independente do temperamento, ame porque Cristo morreu por essa pessoa.
Independente das circunstâncias, continuemos amando, amados irmãos. Não é fácil, por isso o próprio Paulo, no verso 28, e a equipe pastoral diz, que a graça do Senhor esteja em vós. Ou seja, só vamos conseguir amar alguém, orar por alguém, se a graça do Senhor estiver sobre nós. Por isso rogamos ao Senhor, Pai, derrama sobre a tua igreja graça, para perceber que aquilo que ela recebeu foi de graça, e que custou um alto preço em Cristo Jesus, mas o Evangelho não é, preste bem atenção, o Evangelho não é um discurso filosófico para convencer alguém. O Evangelho é uma boa notícia. Cristo morreu por você, e independente da sua condição moral hoje, isso não muda nada. Ele olha para você e te ama, e isso nos faz, amados irmãos, constrangidos na sua presença, porque o seu amor nos constrange, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais hoje. Se nós que somos pecadores, muitas vezes sabemos a distinção do que dá para os nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Gostaria de convidar o grupo de louvor, enquanto eu concluo. E dessa vez aqui, graças a Deus, estou com um copo, na outra vez eu quase ia beber o negócio do batismo. Mas eu vou dizer para você, eu estou acostumando com o inverno daqui, que é tira casaco, bota casaco. Eu estou aqui já suando, pensei que ia fazer frio, mas agora é calor. Mas, na verdade, amados irmãos, como é bom ser amado pelo Senhor. Eu quero incentivar você a abrir a sua casa. Eu quero incentivá-lo a voltar a ler as Escrituras. Se você quer ressignificar esse momento, compre uma Bíblia nova. Comece a grifar novamente, como no primeiro amor, como você fez na adolescência. Escreva novamente na sua Bíblia. Olhe para ela, no momento de 10 anos atrás, se você ainda tem, diz assim, olha o que eu escrevi aqui. Volte a meditar, volte a separar e fazer desse momento um momento santo, porque Ele é santo. Da mesma forma, amados irmãos, devemos ter coragem para abrir a nossa própria casa, ou ir na casa de alguém. O Evangelho nos dá uma chave para abrir a nossa própria casa. Diante de tanto assassinato, diante de uma cidade cosmopolita, tão desafiadora como São Paulo, convidar alguém para ir na sua casa hoje é extremamente desafiador. Quem é esse rapaz? Eu não conheço, esse pastor só está aqui há 4 anos, ainda é pouco. Ou seja, a gente quer colocar critérios, amados irmãos, mas que Deus nos dê coragem para abrir a nossa casa, abrir os nossos braços e receber alguém. Não é fácil, mas só conseguiremos fazer isso no poder do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que agora você, de um abrir e fechar de olhos, vai transformar a sua casa num drive-thru. Eu só quero dizer que comece pelas pequenas coisas. Ligue de novo para o seu vizinho. Entregue um bolo, uma rosa. Diga que está ali disponível para ficar com um filho, se ela precisar levar o outro no hospital. Volte a cuidar e se importar com a criança dos outros. Em meio a essa tragédia, eu fui consolar o Lucas, que acabou de perder a avó, no sábado. Eu digo, meu Deus, eu estou ainda tão triste. Mas quando eu cheguei lá e abracei o Lucas, ele falou, pastor, ainda bem que o senhor veio. Nossa, eu digo, meu Deus, o meu celular, o vidro, nada. Como é bom, e ele não sabia que ele estava me consolando ali, me tratando. Abra o seu coração, volte a ser o homem e a mulher, volte a ser a menina e o menino de Deus. Porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Por isso, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai,
muito obrigado, Senhor, porque em meio à tragédia da vida, o Senhor tem sido o nosso consolo. Aleluia. Pai, muito obrigado porque reconhecemos que a fragilidade do nosso corpo, muitas vezes não dormimos de tanta dor. Outros aqui passam noites sentados, porque até deitado dói, Pai. Mas não permita, ó Deus, perder a esperança de um Deus que voltará para nos buscar em poder e glória. E há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E diante dessa certeza, Deus, podemos dizer: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aviva a tua obra em nós. É o que rogamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.